E aí, Constelação? Estamos aqui hoje no Senac para mostrar para você como fazer esse belíssimo bolo decorado com tiras utilizando os cortadores da Blue Star. E ó, você que é aluno do Senac tem a possibilidade de usar cada cortador desse aqui nas aulas de confeitaria e cake design. Agora a gente vai ao passo a passo da decoração, mão na massa. Gente, então a gente vai começar a fazer a ganache, que é... Aqui eu estou usando 600 gramas de chocolate meio amargo, nobre, mas pode ser com fracionado também sem problema nenhum. E aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite. O chocolate já foi derretido, ó, já está derretido. Não precisa esquentar demais o chocolate, porque senão a ganache pode talhar, tá? E aqui é só jogar o creme de leite de uma só vez. Joga o creme de leite e mistura. Você vai ver que a mistura vai começar a ficar grossa. E nossa ganache vai estar pronta. Ó, ela começa a engrossar. Ó, misturou. Viu que não tem mais nada do creme de leite, a ganache ela já cria uma consistência legal para a gente fazer o bolo. E aqui agora eu vou começar a ganachear esse bolo. O bolo já foi montado previamente. O legal é que você deixa o bolo descansar de um dia para o outro na geladeira para que o bolo fique mais firme. Mas não se preocupe porque a ganache também vai fazer uma blindagem em todas essas partículas de bolo. Eu vou começar aqui colocando, espalhando em cima um pouco. Só para cobrir um pouco dessas migalhinhas, ó. Tá vendo? A gente vai começar espalhando um pouquinho aqui em cima para cobrir essas migalhinhas de bolo. Agora, o que é que eu vou ensinar para vocês? É um pulo do gato, vamos dizer assim. A gente vai fazer com disco de acrílico, porque assim o bolo vai ficar bem mais retinho e bem mais esquinado. Porque vai deixar o bolo bem retinho. Só que eu gosto de passar um plástico filme, porque pode ser que a ganache grude no disco. Então, para evitar que a gente arranque um pedaço enorme do bolo, vamos nos precaver, né? Então, aqui a gente passa uma camada de plástico filme. Ó. Tenta deixar o mínimo de emenda aqui possível. Joga as emendas todas para trás. Deixa ele bem lisinho nessa superfície, ó. As emendas estão todas atrás. E aqui agora eu vou centralizar. Embaixo do meu bolo já tem um pratinho também na mesma espessura, um mesmo disquinho, tá? Então aqui eu vou conseguir nivelar com a espátula. Vou utilizar essa espátula aqui para ganachear, porque aqui quando eu encosto a espátula ele está nivelado, beleza? Então, ó. E agora, gente, é literalmente passar a ganache assim com gosto. Então não tenha dó, vai fazer meleiro, mas assim, não tenha dó. Eu tô usando a colher aqui, eu vou tentar passar direitinho. Ó, passa bastante, porque depois esse excesso de ganache a gente vai remover. Então aqui é melhor passar demais do que você raspar e arrancar um pedaço do teu bolo, tá? A gente vai fazer mais de uma camada. Então assim, essa é a primeira camada, a camada básica, que a gente vai cobrir as partículas, chamada de cream coat. A gente vai cobrir as partículas e deixar o bolo lisinho aqui para receber a próxima camada, para nivelar de fato. Ó. Então, não tenha dó de colocar bastante ganache. É indispensável também que você tenha uma bailarina para que o bolo fique, para que você tenha mais mobilidade na hora de ganachear o bolo, tá? Então aqui, ó, com essa espátula da Blue Star, maravilhosa, que isso aqui é ótimo para raspar essa parte do bolo, salva a vida de todo mundo. Com essa parte que é quinada aqui para dentro, ó, que ela tem uma quedinha, eu vou começar a encostar aqui ela em 90 graus, certinho, reto, e puxar o excesso, ó. Cai um pouquinho, tira, ó. E aqui a gente vem puxando esse excesso. Beleza. E aqui, gente, a gente vai alisar, não precisa ficar tão reto agora de início, tá? A gente vai alisar só mesmo para cobrir aquelas mini partículas de bolo, ó. Faz um meleirozinho, não se preocupem com isso. Depois a gente conserta tudo.
E aqui o que é que acontece? A gente precisa refrigerar. A gente vai levar para a geladeira até a gente tocar com o dedo e ele já não grudar mais. É necessário isso porque isso aqui vai dar firmeza para o bolo, tá bom? Então isso aqui eu vou levar agora para a geladeira do jeitinho que tá aqui, ó. Meladinho assim mesmo, tá? E a gente volta terminando de ganachear. Gente, então, ó, já tirei do freezer, da geladeira. Tá vendo? Ele não tá grudando mais no meu dedo. Fiquei mexendo aqui o ganache também para não, como a gente tem ar-condicionado aqui, para não cristalizar, endurecer. E aqui a gente vai fazer a outra camada, ó, novamente com a colher, espalhando mais uma camada de ganache por cima dessa. Porque agora sim a gente vai começar a dar acabamento para esse bolo, para alisar ele, para ficar bem perfeitinho. Então percebam que aqui já estou passando com mais facilidade, né? Porque como a ganache de baixo já aderiu ao bolo, então aqui ele já meio que deu uma blindada. Vou passando para nivelar mesmo onde tem falha. E aqui, ó, terminei de novo com a espátula, o ladozinho quinado, oposto. E aqui a gente vai fazendo o mesmo processo, ó. Raspando, tirando o excesso. Tira o excesso e volta de novo. Deixando lisinho. Vocês vão perceber que tem alguns lugares ainda que ficou com falha. Não se preocupe, a gente vai consertar, tá? Às vezes um pedacinho de chocolate ou um pedacinho que faltou. Aqui, por exemplo, ó, a gente vem com a espatulinha de confeiteiro e cobre o buraquinho, ó. Aonde vocês perceberem que tem um buraquinho aqui na quina, aonde tiver, é só preencher de novo. Ó, aqui também, ó. Só preencher com mais ganache e continuar espatulando. Essa parte já é importante que ela fique bem lisinha, tá? A gente não pode vacilar muito aqui. Gente, então nosso bolo já tá liso. Eu vou levar ele agora para o congelador, para o freezer ou geladeira, por um tempo, assim, ele já não tá grudando mais na mão. Mas eu preciso que ele fique opaco para a gente conseguir remover esse disco, beleza? Gente, então aqui a gente já tirou do freezer, viu que ele já tá firme. A gente vem aqui, ó, para tirar o disco, dá uma cortada no plástico filme. Nunca puxem o disco de uma vez, tá? Então aqui a gente vem abrindo levemente o plástico filme e com a pontinha da unha aqui, ó, a gente puxa o disco de ganache. Ó, o disco de ganachear. Se você vê ainda que a ganache está vindo com plástico, o que é que acontece? Você deixa mais um tempinho na geladeira, até firmar. Mas aqui, ó, já tirei. O que é que acontece? Se tiver, no caso da minha, molinho ainda, é só voltar um pouco mais para a geladeira. Mas aqui você já conseguiu remover o disco, o bolo na parte de cima já está praticamente reto. É só a gente agora consertar com a espátula, certo? É meio caminho andado, então aqui você já percebe que tem quina para o bolo. Beleza? Gente, então aqui tirei o plástico filme, eu vou só consertar o que sobra assim de imperfeiçãozinha em cima. Então aqui com a espátulazinha de confeiteiro, eu espalho um pouquinho a mais de ganache para deixar bem nivelado, para na hora que você jogar a pasta americana em cima não ter imperfeição. Então, ó, só vem alisando. Se precisar da espátula para raspar do lado, para tirar a quina, pode usar nessa etapa. A ganache do lado já vai estar sequinha. E aqui é a etapa de finalização para você consertar qualquer imperfeiçãozinha. Se você vê que o bolo não está tão retinho, que está meio imperfeito, vai lá, passa a espátula de novo, passa um pouquinho de ganache mole. Gente, já estou aqui com o bolo ganacheado, com auxílios dos discos, né, para ganachear da Blue Star. Passei um pouquinho de água ou CMC aqui com um pincelzinho mesmo, só para que a pasta aderisse melhor. Então aqui agora a gente vai abrir a pasta americana já sovada, tá? Vou abrir a pasta americana aqui, sempre girando ela, para evitar que grude. E abrindo sempre em todas as direções. Essa placa da Blue Star é muito boa porque ela não deixa a pasta americana grudar, tá? Então, assim, vocês estão vendo que eu não estou usando amido de milho nem açúcar impalpável para abrir. E aqui, ó, quando eu precisar virar, eu faço isso e giro. Com o próprio rolo mesmo, tá bom?
Se tiver, por acaso, alguma bolinha, que é comum aparecer na pasta americana, a gente sempre tem que ter alfinetes por perto. Então aqui, ó, venho com alfinetinho mesmo, esse de cabeça, ó, e furo a bolinha. E aqui agora a gente vai continuar abrindo nossa pasta até que dê o diâmetro do bolo. Ah, Dário, como que eu vou saber o diâmetro do bolo? É bom sempre você ter por perto um fio ou uma linha, tá? Porque aqui a gente mede e tira o tamanho do bolo. Mas enquanto a pasta americana estiver grossa, eu vou abrindo. O ideal é que ela atinja 3 a 4 milímetros, no máximo. Então aqui eu vou virando ela para que ela vá se abrindo por igual. E aqui, ó, para eu saber o tamanho, como eu disse para vocês, sempre tem um barbante, um fio dental, alguma coisa por perto. Então venho aqui, de um lado ao outro do bolo, deixo uma sobra, meço, faço uma cruz, o tamanho está ótimo. Então aqui eu já posso cobrir o bolo com essa pasta. Vou dar só mais uma afinadinha nela, não tem problema se sobrar um pouco de excesso. Ó. E aqui, o que é importante a gente fazer agora, principalmente se você tiver um rolo pequeno como o meu. O ideal é você usar essa espátula alisadora antes de levar para o bolo, porque se vocês perceberem, o rolo às vezes marca alguns vincos aqui. Então eu venho com a própria espátula alisadora da Blue Star e passo aqui ao redor da pasta americana, para deixar ela bem lisinha, sem marca nenhuma. Certo? E aqui agora o que a gente vai fazer é colocar o rolo no centro, virar a pasta, vou arrastar essa placa, trazer o bolinho para cá. E aqui com a própria pasta americana eu meço o tamanho de um lado e de outro. Então ela tem que sobrar um pouco. Eu venho aqui, coloco em cima do meu bolo e solto. O ideal aqui é já vir com o alisador, passar aqui em cima para fixar. E aqui dos lados, já fixar com a mão. Para quê? Para que a pasta não pese e rasgue essa quina aqui. Que é a maioria do medo do pessoal, né? É rasgar essa quina. Então aqui, ó, a gente vem abrindo para baixo e abraçando o bolo levemente para não ficar marca de dedo, tá, gente? Bem assim, delicadamente. Ó, abre o babado e passa a mãozinha alisando mesmo, com muito carinho e cuidado, tá? Sempre. Vira, a gente abre embaixo para não ficar com babado e, ó, abraça o bolo. Abraça mesmo, alisa, faz carinho, como se estivesse fazendo carinho mesmo, tá bom? Ó. Pronto, completei minha volta. Agora é a hora que eu tenho para alisar. Então aqui, ó, aliso em cima, aliso ao redor. Vem com um bisturizinho, pode ser bisturi ou aquela carretilhazinha da Blue Star, pode ser carretilha que você tiver em casa também. E ó, e corta esse excesso de pasta que sobra, porque esse excesso de pasta aqui a gente já vai aproveitar de novo, né? Então aqui, isso aqui é reutilizado. Então para que não resseque, a gente já pega esse excesso de pasta e já embala no plástico para não ressecar. Então aqui, gente, o ideal agora, para a gente fazer a quinazinha do bolo, antes de cortar esse excesso de pasta, porque esse excesso aqui para a gente ainda é útil, a gente vai ver onde tem bolha. Ó, vou até colocar aqui em cima para vocês visualizarem melhor. Aqui tem uma bolinha aqui em cima. Se tem uma bolinha aqui em cima, eu venho com o meu alfinete, dou um leve furinho de lado para não ficar marca. Então aqui eu venho, ó, de lado e tiro, elimino todo o ar que tem no bolo, tá? Ó. E aqui agora para quinar, a gente já tem essas espátulas. Essa aqui ela faz o abaulado, ela faz, né, o redondinho do bolo, e essa aqui faz o quina perfeita mesmo. Mas antes de fazer isso, eu gosto de utilizar essas duas alisadoras, porque aqui o que eu faço? Eu ajudo a formar uma quina, ó. Eu subo com essa e sigo com essa. Então assim, de baixo para cima, de dentro para fora, ó. E aqui eu vou fazendo
uma espécie de quina no bolo. Por que que a gente precisa disso? Porque isso aqui, esse restinho de sobra pode subir um pouco quando a gente faz isso. A gente deu uma quinada, agora a gente começa a passar essa espátula. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. Com essa aqui você consegue dar uma quina mais acentuada. Mas eu, particularmente, gosto muito do abaulado do bolo, porque me lembra muito bolo verdadeiro. E aqui a gente já lembra mais um bolo fake, né? Quando a gente faz a quina muito acentuada. Então eu gosto de deixar ele um pouco curvo na quina. Mas aqui, se eu seguir alisando, ele vai ficar todo quinadinho, certo? Aqui agora eu vou finalizar alisando ele para baixo, para tirar todo o excesso de ar, todo o excesso de marcas que tiverem. Ó, com o maior cuidado, maior delicadeza do mundo. E aqui com essa ponta dessa espátula, eu vou grampear essa pasta aqui na tábua. Por que que eu faço isso? Porque aqui eu estou selando o meu bolo. Então aqui, ó, eu vou com ela encostando no bolo aqui, já vou alisando ao mesmo tempo e selando embaixo. Porque na hora que eu cortar, essa pasta não vai correr o risco de subir. Certo? Ó, e vai ficar um acabamento perfeito embaixo. Fiz isso, venho com o meu bisturi e rente ao bolo, eu vou cortando esse excessozinho que eu grampeei aqui. Ó. Bem devagar, bem tranquilo, para você não arrancar um pedaço do bolo também aqui. Porque já pensou ter todo o trabalho e chegar no final, destruir o bolo. Certo? Nosso bolo está coberto. E agora a gente vai para a montagem do bolo de andar. Gente, então, a gente vai agora fazer as flores que vão no topo do bolo. Por que que eu vou fazer agora? Porque ela precisa secar. Eu estou usando aqui pasta para flores, tingida na cor azul marinho, no mesmo tom da pasta americana do bolo. E para começar, eu vou fazer uma bolinha e depois uma coxinha. Ó, assim. São rosas bem simples. Assim, não são flores elaboradas com arame, mas assim, são rosas mais simples para a gente decorar e fazer um topinho de bolo, tá? Para quem está começando é ótimo fazer esse tipo de flor, é bem simples. Então eu vou fazer aqui 6 coxinhas, que eu acho que é a quantidade legal. Agora, para fazer as pétalas das flores, eu vou precisar abrir a pasta de flores aqui para usar um cortador. Então aqui eu vou abrir a massa bem fininha, o mais fino que eu conseguir, para ficar uma flor bem delicada. Então nessa placa da Blue Star o legal é que ela não gruda, e vocês vão ver que do outro lado, aqui deu uma... Vocês vão ver que do outro lado a gente consegue bolear. Então aqui já tá até embolando de tão fininha que eu estou abrindo. Mas não tem problema, que a gente vai fazer o grude dela. Ó. E eu vou usar esse cortador de flor da Blue Star. Que esse cortador aqui é o seguinte, ele é um cortador para flor. Ele é de flor, não é de rosa. Mas a gente consegue adaptar ele para fazer uma rosa bem legal. Então a gente corta. Ó. Corta. Eu vou precisar de 3 para cada rosa. Então eu vou cortar 3 dessa. Abrir mais um pouquinho aqui para ficar mais fininho. Vou precisar de 3 dessa para fazer uma rosinha. Beleza. E agora a gente vai tirar essas coxinhas daqui e vai virar essa placa. Por quê? Essa placa tem uma vantagem. Do outro lado, ela é uma espuma que a gente consegue bolear a flor. Então, eu vou apoiar aqui as minhas 3 flores e vou virar o lado da placa. O que acontece? Aqui agora a gente vai precisar entrar mais aqui para o centro da pétala, ó. Então, aqui a gente vem com a estequinha e entra para o centro da pétala. Se não conseguir de primeira, vai forçando até conseguir entrar, para não ficar com rebarba, ó. Então aqui vem passando para dar mais mobilidade à pétala. Tenta tirar as rebarbinhas aqui com o dedo mesmo, porque a gente vai bolear. Com o auxílio do boleador médio, a gente vai
passando na ponta da rosa, da pétala da rosa aqui, ó. Para afinar as pétalas e dar um babado. Ela não é a rosa em si, é uma flor que lembra a rosa, então assim, por isso a gente dá esse embabadado na ponta da pétala, para dar um efeito de movimento, tá? Pra gente fazer a rosa em si, a rosa realista mesmo, a gente faria uma flor aramada, sabe? Com arame nas pétalas, nas folhas, fita floral e tudo mais. Então, como a gente está fazendo uma flor simples, todo o trabalho que temos é isso aqui. Ok. Boleamos as pontas. A gente vai passar água ou na coxinha ou na flor por inteiro. Aqui, ó. Até a metade das pétalas. A gente cola a coxinha no meio e vem, abraça uma pétala, torce para dar o fechamento. E a outra que está oposta a ela, a gente abraça a emenda. Então, vão ficar sobrando 3. Então, a emenda ficou para cá, a gente vem com a que está sempre oposta à emenda. Então, vai, cola. E aqui agora a gente vem fechando, ó. Já que essa colou, tapou a emenda aqui, a gente vem com essa e cobre, coloca no meio da emenda também, ó. E aqui com a última a gente faz o fechamento, colocando ela por baixo da primeira. Ó. E assim a gente já tem um botão de rosa, um botão de flor. Ajeita direitinho para ela ficar bem bonitinha. E aqui para dar um movimento, você pode dar uma torcida na pétala. Ela já tem um babadinho do boleado, mas assim, o legal é você dar um movimento a mais, sempre que puder. Então aqui, novamente, passar colinha ou água aqui no meio. Ó. Não passa muito. E colocar agora nosso botão no centro. Então a gente vai fazer aquela mesma coisa, cobrindo as emendas. Se tem uma emenda aqui, a pétala tem que estar no centro. Então, fecho e agora só venho fechando todas elas. Fecho com essa, por cima da outra, fecho com essa, fecho com mais uma e finalizo com a quinta, colocando a ponta da esquerda, no caso, para o meu lado, para dentro da primeira. Ó. A gente já tem um botão maiorzinho. Eu acho que para essa rosa, para esse tipo de flor, eu gosto muito de fazer 3, porque ela não fica uma flor grande, ela não fica uma flor aberta. Então, eu prefiro fazer com 3. Então, aqui a gente vai colar o outro. Ó. Novamente, passar colinha aqui no meio. E, de novo, a mesma coisa. Essa segunda e a terceira são idênticas. Sempre na emenda e vem sobrepondo uma pétala na outra. Ó. E, por último, enfia a pétala quinta por baixo da primeira. E sempre vai apertando aqui embaixo para ela não ficar grosseira. E no final a gente sempre dá um movimentozinho aqui, uma beliscadinha, uma torcidinha para dar um movimento às pétalas da flor. Tá? Ó. Que linda que fica. Então aqui você já pode usar para fazer teu bolo, fazer uma guirlanda de flores. E fica bem legal, fica bem divertido, bem bonita. E a gente vai colocar 6 delas aqui em cima do bolo. Então eu vou fazer as 6 e depois da decoração a gente vai deixar todas elas secarem e depois da decoração a gente aplica. Gente, então agora a gente vai fazer a primeira decoração do bolo, que é a treliça. A gente vai usar esse cortador de treliça da Blue Star, esse rolinho cortador. Então a gente vai abrir a massa, não muito fina. A gente tem que abrir mais ou menos da espessura de que a gente cobre o bolo, tá? Uns 3 a 4 milímetros. E assim, o ideal é que a gente polvilhe bastante açúcar embaixo, mesmo nessa placa, porque assim, a treliça ela precisa se abrir com facilidade. Então aqui, qualquer aderênciazinha que tiver, já dá problema. Então aqui eu tenho minha trouxinha de açúcar impalpável. E eu vou bater aqui
para ela soltar com mais facilidade, para ela não desmanchar, tá? Então aqui, ó, cuidado para não manchar a pasta. Eu vou abrir logo uma tira grande de treliça para a gente fazer a volta do bolo de baixo praticamente toda, para evitar a quantidade de emendas, tá bom? Então aqui, ó, tiro rebarbinha de um lado, excessozinho aqui do outro, e começo a cortar mais ou menos aonde dá para cortar aqui com o rolo. Cuidado para ela não grudar, porque se grudar você vem com a própria estequinha que já tira antes dela começar a grudar, ó. E aqui agora é só continuar na mesma linha até o final da massa. Ó que lindo. E o que é que acontece? Esse rolo a gente consegue fazer 2 treliças para esse bolo. Porque como a treliça ela abre, vocês vão ver aqui que eu vou abrir, ela fica grande. Então a gente vai dividir. Eu vou tirar só a rebarba aqui, porque essa parte aqui a gente corta. Ó, a gente vem com a própria estequinha e vai removendo essa junção aqui, para deixar ela bem retinha. Ó. Certo? Junção, a gente tira tudo. Tiramos. E agora o ideal é a gente dividir essa treliça. Como eu falei para vocês, quando ela abrir, ela vai dar gigante aqui. Então aqui a gente vê o meio, essa tirinha aqui do meio, a gente vem e divide ela, ó. Então vão ser 2 enormes treliças aqui, tá? Ó. E aqui agora, antes de colocar no bolo, antes de abrir, a gente precisa começar a colar ela no bolo. Ó, gente, então a treliça tá pronta, cortada. O legal é você passar bastante açúcar para ela ficar mais sequinha. E aqui você já dá uma ajuda abrindo os vincos, ó. Não abre ela toda porque na hora de colar no bolo vai dar trabalho. Então aqui a gente já vai, ó, descolando para facilitar. Só descolar mesmo, tá? Ó. E aqui a dica legal para você colocar, aplicar ela direitinho no bolo é você enrolar essa treliça. Então aqui você vem, ó. Como ela já está meio sequinha por conta do açúcar, não vai grudar. Então a gente enrola e vem aplicando. Eu já comecei a aplicar aqui pela frente do bolo, sempre aplicando pela frente do bolo, porque as emendas vão ficando para trás, certo? Então aqui nesse caso da treliça a gente vai aplicar pela frente e aqui agora eu vou começar a passar água no bolo. Então eu passo água no bolo com o pincel. Essa parte de baixo aqui vocês não precisam se atentar, porque como vocês viram, a altura daqui tá boa e a gente vai passar uma fita embaixo. A gente vai usar um outro cortador para vocês verem a utilidade. E a gente vai passar aqui com um pincelzinho água para colar. Não passa muito para não ficar escorregando, tá, gente? É só mesmo só para aderir. Ó. Então aqui eu vou tentar emendar essa aqui já junto, ó. A gente vai tentar juntar. A dificuldade da treliça é unir as pontas. Assim, unir a ponta e colar primeiro esse pedaço de início. Depois ela mesma vai tomando a liberdade e vai se abrindo, tá? Ó, então aqui a gente vai tentar fazer a emenda da melhor forma possível. Sempre mantendo uma altura padrão. E aqui, como a gente já tinha aberto ela, facilitado a abertura dela, a gente vai seguindo na aplicação dela no bolo. Então aqui eu vou puxando e ela já vai, como o bolo já está com a colinha, ela já vai tomando o lugar dela. Aqui embaixo não precisa abrir. Vocês só precisam puxar até em cima para atingir a altura ideal do bolo. Ó, fica um trabalho bem bonito, fica uma coisa bem legal, é uma técnica completamente diferente do que a gente vê no mercado. Então, assim, dá um acabamento bem bacana para o teu bolo. Faltou
colinha, ela não está aderindo, passa mais e vem levantando ela para ela aderir, tá? Até finalizar toda a volta do bolo. Então aqui, esse é o cortador de treliça e a gente vai passar agora para outra etapa da decoração. Gente, agora a gente vai usar esse cortador de tira reta e ondulada para fazer o acabamento embaixo. Então a gente vai abrir na mesma forma da treliça, eu estou usando a massa branca agora, a pasta americana branca, então a gente vai abrir numa espessura legal, que não seja tão fina também. Ó. Abrimos aqui. O máximo que você conseguir, tá? De tamanho. Porque quanto mais você abrir, menos emenda tem. Então aqui. Vamos abrir. Vou tirar o excesso com a estequinha. E vou passar agora o meu rolo cortador. Ó, dessa forma. Então aqui eu tenho 4 tiras. E agora eu vou começar colando por aqui. Vou começar pela frente do bolo, porque aqui eu consigo evitar emenda na frente. Só que para colar essa tira, o ideal é que você enrole, já passa um pouquinho de açúcar aqui, ó. Porque o que acontece? A gente pegando ela inteira, ela pode deformar. Então aqui a gente dá uma enroladinha com a maior delicadeza do mundo, sempre, ó. A gente passa um pouquinho de água, um pincelzinho de água aqui. A gente passa um pouquinho de água e eu vou aqui agora vir colando a nossa tira. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem. E venho fazendo toda a extensão do bolo. Colando a nossa tira. Isso vai dar acabamento para o bolo e também vai dar um contraste de cor bem legal. Ok? Gente, então agora a gente vai fazer um laço para fazer acabamento do segundo andar, do andar de cima, tá? Mesma coisa, eu vou abrir a pasta azul. Então a gente abre numa espessura legal, que não fique nem tão grossa nem tão fina demais. Ó, tá ótimo. E aqui a gente corta com essa esteca o excesso novamente. E aqui com esse cortador de tiras mais largo da Blue Star, a gente consegue fazer um laço bem legal. Então aqui eu vou pegar de onde ele começa, de onde ele inicia, ó. E aqui eu consigo fazer esse efeito de laço, de fita. Ó. A mesma coisa eu vou fazer agora, que é enrolar essa fita para na hora que eu colocar, ela não dar problema, para não deformar. Então, faço um rolinho e aqui eu vou começar a colocar essa fita. Vou passar novamente aqui um pouquinho de água no bolo. Ó, no bolo. A gente passa um pouco de água. E eu venho desenrolando essa fita. Aqui a gente coloca emenda com emenda. Então, aqui, a emenda é aqui, a gente vai permanecer a emenda dessa forma. Você pode também virar o bolo para frente, no caso a frente do nosso bolo é essa, e fazer isso. Pegar a fita e colocar em toda a frente do bolo, porque aqui você evita emenda, ó. A gente evita emenda, tá? Mas, ainda se você quiser fazer de uma forma diferente, você pode, além de fazer dessa forma que eu ensinei, vocês podem cortar a fita e colocar a emenda para frente para cobrir com laço, que é o que a gente vai fazer nesse caso. Então, como a nossa frente é aqui, eu vou colocar essa mesma fita com a emenda para frente do bolo. Então, aqui eu vou deixar a emenda dela, a outra emenda para trás e uma emenda na frente. Vamos fazer a mesma coisa com a outra fita que a gente tem aqui. Enrolo. E aqui, aonde vai ficar a frente do bolo, é onde vai ficar o nosso laço que vai cobrir essa emenda. Então, eu venho com a outra fita e vou até o final do bolo, na parte de trás. Sempre sentindo com as mãos se está pegando toda a extensão do bolo. Aqui atrás eu corto o excesso.
E agora a gente vai fazer o lacinho. Gente, então, para fazer esse laço, o que é que eu vou fazer aqui? Vocês estão percebendo que essa parte eu deixei a emenda para frente. Eu vou dar uma descida nessa fita para dizer que o laço foi realmente feito à mão. Então aqui, ó, eu vou fazer isso aqui como se fosse uma descida, como se o laço tivesse feito à mão. Com a outra fita que sobrou, eu vou pegar 2 tamanhos iguais, ó, mais ou menos isso aqui, deixa eu ver. A gente pega um tamanho mais ou menos desse aqui e mede para ver se para um lado de laço fica legal. Eu acho que esse tamanho aqui tá ótimo. E o que eu vou fazer? Eu vou franzir, ó. Então eu venho dobrando e franzindo cada ponta do laço. Mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado, tá bom? E aqui depois é só juntar e unir as partes e vai ficar um laço maravilhoso. Que aqui a gente vai colocar agora com um pouquinho de água, justamente nessa parte onde está aqui, para ficar bem realístico. Ó. Então a gente cola ele aqui. O ideal também é você fazer o laço um dia antes e deixar ele secar. Pelo menos essa parte aqui num formato mais arredondado do bolo. Pode usar um isopor para simular o formato do bolo aí. Porque quando você faz o laço de um dia para o outro, ele fica mais firme. E aqui para ensinar para vocês, eu estou fazendo ele mais rapidinho. Mas, ó, vamos lá, vamos franzir o outro lado. Franzir. Franzir. Então aqui eu dou uma volta. Eu vejo se está mais ou menos no mesmo tamanho do outro. Se tiver maior ou menor, eu tenho que regular. Tá ótimo. Então aqui eu vou colocar os dois, já colar aqui direitinho. Ó. E com esse pedaço de fita que sobrou, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, tirar um pouquinho aqui, eu acho que esse pedaço aqui é mais ou menos a metade da quantidade do laço. E vou fazer o quê? Vou franzir ele de um lado e de outro. Ó. Franzir aqui de um lado e de outro. Por quê? Isso aqui vai ser tipo um drapeado para dizer que é o nó do laço. Então aqui a gente vai cortar um pedacinho, porque ele ficou grande, você vai medir nessa hora aqui, na hora de colocar. E aqui a gente vai dar a finalização do laço para parecer um laço bem realístico. Com a estequinha você empurra aqui para dentro, ó, para dar acabamento no bolo. E é isso. Gente, agora para dar acabamento no bolo de cima e fazer um detalhe bem legal, a gente vai usar o cortador de tiras onduladas. Elas são 100% onduladas, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Novamente eu vou abrir minha massa azul marinho. Abrir a massa azul marinho. Não precisa ser tão grande, porque é só essa extensãozinha do bolo. Então aqui, tiro o excesso de um lado, tiro de outro. E com o rolo cortador, eu vou puxando as tiras. Se grudar é só puxar um pouquinho que ela volta. Ó. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colar de fora a fora nesse bolo, de cima a baixo, essas tiras. Então a gente vai partir de fora para o meio aqui, tá? Do lado da lateral para o meio. Então vou acertar com a tesourinha as partes, ó. E aqui já vou passar cola primeiro no alinhamento do laço. Então o alinhamento do laço é aqui, eu vou passar a cola aqui, a água. Então aqui eu já venho com a tira e colo no local certinho referente ao laço, que é o centro do bolo. E por essa linha aqui eu vou seguindo todas as outras. Aqui nesse caso a gente vai fazer um corte no centro. Então, porque todas elas vão se encontrar aqui e aqui a gente vai fazer o acabamento com as rosas. Certinho? Pode fazer isso em toda a extensão do bolo. Vou fazer mais uma vez. E aqui a gente pode dar uma medida ou de uma tira ou de 2 dedos, você escolhe a medida. Eu acho que 2 dedos é uma distância legal entre um e outra. Então aqui passo cola novamente e o excesso que eu tirei dela eu já consigo reutilizar aqui e trazer para o meio. Ó. E aqui você vai ajustando, ok? Gente, agora a gente vai colocar as nossas flores que já secaram, ó, já estão sequinhas e a gente já pode colocar aqui em cima. Que aqui a gente vai fazer o arremate final do bolo. Então aqui
Eu vou passar uma colinha, uma água. Eu vou colocar só um pedacinho de pasta americana aberta, azul marinho. Para quê? Para eu apoiar essas rosas. Então aqui eu venho com água, passa um pouquinho aqui. Pode ser glacê real também, tá? E aqui a gente vai, ó, colocando elas apoiando uma do lado da outra. Ó. A gente apoia uma do lado da outra. São 5 rosas para fazer o detalhe todo. Ó, 5 rosas, para não aparecer o branquinho do bolo, tá? Por isso que é legal colocar isso embaixo. Colocamos as 5 aqui. A gente vem com a sexta. Geralmente eu deixo a mais aberta para o final, que às vezes sempre tem uma mais aberta que as outras. Passo uma colinha entre elas aqui, ó, e encaixo ela para fazer toda a finalização. E aqui, aonde tiver um pouquinho de amido, de açúcar impalpável, eu vou tirando com o próprio pincelzinho, que daqui a pouco a água seca. E o nosso bolo está pronto, lindo, maravilhoso, para ser cortado, divulgado e, né, fazer parte da tua festa aí. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pelo carinho e pela presença.